Olá para você que acompanha aqui o Amplo Espectro, seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e esse será o nosso quarto vídeo de uma sequência de 5 vídeos sobre as fases da história da Grécia Antiga. Os outros 3 vídeos anteriores foram o período pré-homérico, o período homérico, propriamente dito, e o período arcaico. Pois bem, período clássico, sem dúvida, é o período mais frutífero, pelo menos sobre alguns aspectos, entre eles o aspecto filosófico, né? Onde os 3 mais celebrizados filósofos de toda a antiguidade grega produziram suas obras, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ver aqui como a gente resume brevemente o período clássico, né? Que é um período que vem logo em seguida, subsequente ao período arcaico. Aqui estão, né, os resumos. O período clássico que vai do século V ao século IV a.C. Lembrando que as contagens de tempo são contagens modernas, né? Cristo nem havia nascido, antes de Cristo, claro que para os gregos os gregos da antiguidade seria estapafúrdia essa contagem de tempo. Eles contavam o tempo de variadas outras formas, né, que já foram ditas em vídeos anteriores. Uma das fases mais marcantes da Grécia Antiga. O período clássico da Grécia Antiga foi uma era de grande desenvolvimento político, cultural e artístico, ocorrendo entre esses séculos, como eu falei, né, 5 e 4 a.C. Durante esse período, Atenas atingiu o auge de sua democracia sob o governo de Péricles. Lembrando que as duas grandes cidades-estado formadas já no período arcaico são Esparta e Atenas. E Atenas vai produzir o experimento democrático, né? Lembremos que é bastante distinto em determinados aspectos do que nós entendemos modernamente por democracia, apesar de nos termos inspirado no experimento ateniense. Então Atenas surgiu no auge, né? Durante esse período Atenas atingiu o auge de sua democracia sob o governo de Péricles, né? Que ficou aí celebrizado como o político que levou a democracia ao seu cume, né? Promovendo avanços na filosofia, na arte e na arquitetura. Esparta, por outro lado, que é outra cidade-estado rival de Atenas, manteve sua estrutura oligárquica e militarista. Lembremos que, numa, digamos, comparação grosseira, Esparta seria o corpo que não pensa e Atenas seria a mente destituída da sua força física, né? Então seriam cidades que estariam uma com a função de pensar e a outra com a função de lutar e agir, né? 2 grandes conflitos marcaram essa época, as guerras médicas, porque lembramos, o nome parece, né, guerras médicas, parece que tem um monte de médico se matando, mas não, é porque tinha um povo chamado os Medos, né, os Medos, né, e essa guerra, inclusive, é muito pitorescamente narrada por Heródoto, naquele livro História, que é considerado o pai da história. Um dia eu trago aqui para cá com mais calma para a gente analisar isso. Então, as guerras médicas, e nas quais os gregos derrotaram o Império Persa, e a guerra subsequente, que foi a Guerra do Peloponeso, já narrada por Tucídides, né? A Guerra do Peloponeso, que resultou na vitória de Esparta sobre Atenas. A Guerra do Peloponeso, que foi a infeliz guerra que realmente, digamos, foi o prenúncio aí das ruínas do Império Grego, porque botaram as 2 principais cidades-estado uma contra a outra, Esparta contra Atenas. É claro que uma guerra interna dessa não poderia resultar em outra coisa senão a superação, do declínio completo do Império Grego, né? Ainda mais se tratando da derrota ter sido o Cérebro, né, que foi Atenas, enfraquecendo a hegemonia grega, exatamente o que ele põe aqui, né, essa guerra enfraquecendo a hegemonia grega. Após esses conflitos, a Grécia foi conquistada começou a derrocada. Acabou a Guerra do Peloponeso, a Grécia foi logo conquistada pela Macedônia. Os vizinhos ficaram esperando, vendo os gregos lutando entre si. Acabou a guerra, beleza, agora a gente vai, toma aquilo tudo, invade aquilo tudo. Como não conseguiram diplomaticamente resolver Atenas e Esparta e suas diferenças, o resultado é que ambas acabaram tendo que sucumbir às forças estrangeiras. A primeira delas, a Macedônia, sob o comando de Filipe II. E posteriormente, Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre o Grande, que protagonizou dentro de solo grego a famosa, célebre cena em que ele vai falar com Diógenes, né? O Diógenes pede para que ele saia de frente do sol, né? É papo para outro vídeo. Pois bem, a cultura grega floresceu com o desenvolvimento da filosofia clássica, representada por Sócrates, Platão e Aristóteles, e pela valorização da arte e da arquitetura
como a construção do Parthenon. Lembramos também que nessa época, né, a gente tinha os sofistas, que tinham uma rivalidade terrível, sobretudo com Sócrates. Sócrates ficava puto, Sócrates e Platão odiavam os sofistas, né? Mas também é assunto para outro vídeo. A religião continuou a ser politeísta, né? Os gregos cultuavam aí deuses, né? Zeus, Palas Atenas. A religião continuou a ser politeísta com festivais e cultos dedicados aos deuses olímpicos. Lembremos que um dos marcadores de tempo, sobretudo no período clássico, eram justamente os Jogos Olímpicos. O período clássico consolidou a identidade grega e influenciou profundamente a civilização ocidental, deixando um legado duradouro na política e na filosofia e nas artes. Deixa eu só ver aqui se o microfone está ligado, porque não quero correr o risco de perder essa gravação. Pois bem, vamos fazer então um resumo rapidinho aqui, né, do período clássico. Os principais eventos: o auge da democracia ateniense. Sob Péricles, Atenas viveu um período de esplendor político e cultural. Lembrando mais uma vez que a democracia de Atenas não havia, por exemplo, a ideia de sufrágio universal, né? Você tinha mulheres, escravos, estrangeiros, crianças não tinham direito a voto, e isso representava uma parcela considerável da sociedade, tá? As guerras, mas por outro lado era uma democracia que era direta, né? Então você não precisava ter representante, não era uma democracia representativa como a gente entende hoje. As guerras médicas, né? Conflito entre gregos e persas terminando com a vitória grega. Lembrando que esse nome vem também do povoado dos Medos, né? Dos Medos, né? Como se fala. A Guerra do Peloponeso, que é a disputa entre Atenas e Esparta, resultando na hegemonia espartana. Logo em seguida a decadência, claro, né? Depois de uma guerra interna dessa, a decadência e conquista dos macedônios, com Filipe II da Macedônia, que derrotou os gregos na Batalha de Queroneia. E por fim, a expansão de Alexandre o Grande, início da fusão cultural entre gregos e orientais. A questão política, então, a gente tem essa dicotomia entre a democracia ateniense, com participação dos cidadãos nas decisões políticas, versus a oligarquia espartana, militarista, né? Que governo controlado por uma elite militar, e o declínio da polis, enfraquecimento das cidades e estados após a Guerra do Peloponeso. Há guerras e conflitos, então, como eu falei, as principais foram as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso e a conquista macedônica. Em relação à formação cultural, você teve a filosofia clássica, os três grandes expoentes, claro que vai ter, como eu falei, vai ter Demócrito, vai ter os sofistas, né, Pitágoras, mas sem dúvida que o período ficou mais conhecido por Sócrates, Platão e Aristóteles, que eram filósofos que pensavam, assim como os sofistas, né, romperam com a tradição de pensar apenas cosmologicamente, passaram a pensar a realidade humana, a realidade social, né, a organização social, a construção moral, começaram a ter ideias mais, digamos, pragmáticas em relação à formação da sociedade, né? E pragmáticas no sentido de se focar menos no qual era o elemento que substanciava o universo. Passaram a pensar em o que é certo ou errado, por exemplo, né? Então, nesse sentido, né? Trouxeram a filosofia mais para perto do homem. E os sofistas radicalizaram isso, dizendo que, no final, todas essas questões eram puramente humanas, né, mesmo, né? Enfim, filosofia clássica está aqui. O teatro grego, olha que coisa interessante, né? Desse período nós temos o expoente, aliás, diga-se de passagem, o teatro grego precede os grandes filósofos, né? Você vai ter Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nessa ordem. O Eurípides já vai estar aí, digamos, simbolizando o prenúncio de que a gente abandonaria uma visão de tragédia, de arte, de emoção, e abraçaria uma ideia mais racionalista a partir da era socrática, né? Então, primeiro você tem o teatro grego, a arte grega propriamente dita, sobretudo uma arte dionisíaca, tal qual nos revela Nietzsche no sua filosofia, no Nascimento da Tragédia, e posteriormente o período propriamente filosófico. Tudo isso no período clássico, tá? A gente vai ter também, é importante falarmos da comédia, né, no papel de Aristófanes, né? Na história, a gente vai ter os dois grandes historiadores da era clássica, né, o que eu falei já, o Heródoto e o Tucídides, né? Na arte e na ciência, a gente vai ter Hipócrates, né? Veja, a arquitetura, o Demócrito também, de certa forma, que é o produtor da ideia de átomo. A arquitetura, a construção do Parthenon,
outros templos monumentais. Na escultura, temos o desenvolvimento do estilo clássico, com figuras realistas e expressivas, avanços científicos, estudos em matemática, medicina, astronomia, quer dizer, um período riquíssimo, né? Riquíssimo. Mito e religião, culto aos deuses olímpicos, Zeus, Palas Atenas, Apolo, Dionísio, entre outros, eram venerados em templos e festivais. O oráculo de Delfos, que é muito retratado na obra História do Heródoto, né, fazendo profecias que se realizavam mesmo que obliquamente. E o oráculo de Delfos que prenunciou, que mandava, inclusive, que a gente procurasse conhecer, né, conheça-te a ti mesmo, e que prenunciou que só viria um sábio, né, que seria o Sócrates, né. Centro de consulta espiritual e política, né, oráculo. Veja, não tinha só o oráculo de Delfos, não, tá? Cada cidadezinha tinha um oráculo. Você vai descobrir isso na leitura do Heródoto. Os Jogos Olímpicos, com celebrações religiosas, esportivas, né, em Olímpia, que era a cidade que recebia esses jogos. Nomes famosos, como Péricles, né, um líder ateniense que impulsionou a democracia e as artes, através como figura política. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E o Alexandre Magno, que é o conquistador que expandiu a cultura grega. E curioso como todos os povos que dominaram militarmente os gregos se renderam culturalmente ao que os gregos haviam produzido. Isso é algo interessante, inclusive os romanos vão vir a fazer isso já no período helenístico, que será o último período, e que fica inclusive o convite para que você assista o próximo vídeo aqui. A gente vai estar tratando, o próximo vídeo, o período helenístico. Gente, não deixe de assistir esse vídeo, fica o convite aqui, estou esperando você lá. Forte abraço.